seguimos. Os preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha subiram nesta semana aqui, né? Depois de uma autorização para aumento do ICMS, que é o imposto que os estados cobram sobre determinados produtos, sobre determinados serviços. Para falar deste assunto, nós recebemos o Rodrigo Zingales, diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes, a Abre Livre. Rodrigo, bom dia, obrigado pela entrevista, hein? Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Já chegou ao consumidor esse repasse de ICMS, Rodrigo? Infelizmente já, Colombo. O que acontece é que os postos de gasolina... Deu uma travada na conexão do Rodrigo. A gente vai tentar reconectar, ver se é possível restabelecer a conexão com o Rodrigo Zingales. Enquanto isso, eu queria conversar um pouquinho com o Zé Maria Trindade, porque Zé Maria, além dessa restituição de cobrança de ICMS, nós noticiamos aqui essa semana que há uma defasagem grande entre o preço da Petrobras, o que a Petrobras está cobrando da gente aqui, dos consumidores aqui no Brasil, com o preço lá de fora, na comparação com o barril de petróleo. Ou seja, se essa tendência for mantida, é possível que a gente tenha novos reajustes, não agora por aumento de carga de impostos, mas para tentar, de alguma maneira, compatibilizar o preço cobrado pela Petrobras aqui e o preço da commodity no mercado internacional. Pois é, essa política para os combustíveis no atual governo ainda não está definida, ainda não está clara nem transparente. E aí fica nesse pêndulo, uma hora de um lado, outra hora de outro. Estudos mostram que houve defasagem mesmo do preço dos combustíveis internamente aqui e fora. Esse desequilíbrio alguém tem que pagar, né? E quem acaba bancando isso é o governo, né? A Petrobras quebra se comprar mais caro e vender mais barato. Isso é uma lógica da natureza econômica. A economia tem leis, como as leis da natureza, que não podem ser barradas através de decretos, né? Então, é uma política que o governo tem que definir e a Petrobras tem que assumir. Porque a Petrobras, apesar de ser apresentada como estatal, na verdade, ela tem sócios privados, né? E esses sócios não admitem prejuízos assim, ou seja, bancar um preço mais barato. E agora, com o fim do ICMS, o governo, nessa sanha de arrecadar e crescer a arrecadação, está tentando voltar aí a cobrança do ICMS e isso torna o combustível mais caro. Então, são duas pressões: cobrança do imposto internamente e os preços do petróleo no mercado internacional. Agora, há uma preocupação, Zé Maria, do governo de que, enquanto se mantém a nova política de preços na Petrobras, não se onere muito o bolso do brasileiro. Em busca de não desagradar o eleitorado, talvez, de não sobrecarregar o orçamento do brasileiro, talvez, em vez de repassar esses valores que ainda seguem em defasagem aqui no Brasil, como o Colombo destacou e você confirmou, a situação da empresa piorar ainda mais tentando segurar os preços, porque isso já aconteceu numa história recente, né? Olivia, e tem um complicador, porque a Petrobras está com ações na Bolsa da Espanha e dos Estados Unidos, ou seja, são investidores externos. E eles, se perceberem uma gestão danosa, eles entram na justiça nos Estados Unidos e na Espanha, como já aconteceu, e a Petrobras teve que fazer um acordo de bilhões, porque não se pode gerir uma empresa assim para dar prejuízo, porque está dando prejuízo também para entidades privadas e pessoas que investiram em ações na Bolsa de Nova York e em Madrid, né? Então, há essa complicação. O governo vai ter que definir essa política de preços e este é um ponto simbólico, né? Se debate muito os preços dos combustíveis no governo anterior, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e agora. Essa comparação é sempre feita aí nas redes sociais. Então, qualquer mudança nessa política de preços de combustíveis impacta diretamente na economia, porque tudo depende de transporte, depende de combustíveis e também no debate político, porque as pessoas vão comparar, sim, os preços, agora os preços do governo anterior. Então, é uma ação muito delicada que o governo tem que esclarecer, tem que vir a público e dizer, olha, são preços internacionais ou preços administrados. No governo Dilma,
a administração de preços assim, de petróleo, de energia e outros preços, chamados preços administráveis, que dependem do governo, levou o país à bancarrota. Se não fosse o impeachment, o Brasil estaria numa situação muito complicada. 9h33. Vamos retomar o contato com o Rodrigo Zingales? Tudo certo por aí, Rodrigo? Tudo, desculpe aí essa falha técnica aqui da minha internet. Imagina, isso é absolutamente comum, sem problema nenhum. A não ser que ele seja dono da operadora, né? Ah, vai saber, né? Aí pode ser que o problema seja dele mesmo. Ô, Rodrigo, então, você estava começando a responder sobre o repasse, já chegou aos consumidores, né? Infelizmente já, porque já chegou até antecipadamente a revenda. E a revenda, ela acaba sendo obrigada a fazer esse repasse para os consumidores. Para se ter uma ideia, em termos absolutos, o repasse, a mudança, o aumento do ICMS foi em torno de 12 centavos, eu tenho aqui os dados aqui, 12 centavos para, só abrindo aqui, 12 centavos para a gasolina e o etanol, e 12,47 para o diesel, e para a gasolina foi... o aumento foi de 15 centavos. A gente tem informações de que postos já receberam até no final de janeiro, aumentos acima de 20 centavos. E aí tiveram que repassar. Um ponto importante que acho que eu ouvi o Trindade falando é que é o seguinte: se a gente for ver o aumento desse tributo em termos percentuais, ele foi de 12,47%. Se a gente for ver a inflação de 2023, ela foi abaixo de 5%. Então, acho que os estados eles precisam explicar para a gente, e aí para a gente, revenda e consumidores, por que houve esse aumento muito acima da inflação dos tributos. É uma questão arrecadatória, é uma questão de compensação, por que tem esse aumento? Então, esse é um ponto muito importante que a gente gostaria que os estados explicassem para a população brasileira por que esse aumento de 12,47%, se a inflação no ano passado foi inferior a 5%. Um outro ponto importante que a gente também pede para as autoridades públicas fiscalizarem e buscarem as informações e respostas por que as distribuidoras, toda vez que há um aumento de tributação, toda vez que há um aumento do preço da Petrobras, elas repassam antecipadamente esses aumentos para os postos e a valores acima daqueles esperados, seja do aumento da tributação, seja do aumento da Petrobras. Então, isso está gerando um grande problema para os revendedores e, consequentemente, para os consumidores e para o Brasil como um todo, porque vai aumentar a inflação gera recessão e aí a gente vai para a bancarrota. Então, acho que esses são pontos importantes para a gente obter das autoridades as explicações necessárias. E para finalizar também, o próprio CAD, no final do ano passado, o Departamento de Estudos Econômicos do CAD, eles emitiram uma nota técnica afirmando e confirmando o que a gente vem dizendo, que realmente há uma discriminação de preços das distribuidoras e que essa discriminação gera uma distorção na concorrência. Então, há postos que recebem preços das revendedoras acima dos valores que são cobrados pelos seus concorrentes vizinhos. Isso também gera um grande problema e uma distorção no mercado e que acaba gerando um prejuízo tanto aos revendedores quanto aos consumidores. Agora nós tratamos também com Trindade, Zingales, você estava acompanhando como disse, Colombo perguntou para ele, porque há esse aumento no preço agora diante dessa elevação da alíquota de ICMS e nós continuamos praticando preços dentro do Brasil defasados em relação aos que são praticados fora. E tem um aumento do preço do petróleo no mercado também internacional, como esses conflitos que vão se intensificando. Então a gente pode esperar, a Abre Livre, por exemplo, já trabalha com a possibilidade de novos reajustes por agora ou não? Assim, Lívia, eu acho que esse é um ponto interessante porque a Petrobras ela não dá sinais claros para o mercado de como
tem sido ou será a sua política de preços. Então, no início de 2023, por exemplo, a Petrobras disse que não faria mais o preço de paridade internacional. Na metade do ano, ela passou a seguir um pouco a paridade de preço internacional. Agora tem essa defasagem. Então, assim, a gente pode esperar de tudo da Petrobras, seja ela manter o preço dela interno baseado em seus custos e uma margem razoável de mercado, que é aquilo que a gente defende, porque aumento de preço é um problema para o país, seja ela voltar para a política de paridade internacional. Eu acho que o ponto principal aqui é que o governo, a Petrobras, devem trabalhar para que o Brasil seja autossuficiente no refino. O que quer dizer autossuficiente no refino? O Brasil ele precisa produzir, hoje, na produção de petróleo bruto, a gente já é autossuficiente, exportando, inclusive, o excedente. Agora, em diesel e gasolina, a gente ainda não é autossuficiente. Então, precisa ter uma política de investimento para ampliação de refinarias ou, então, para trazer a construção de novas refinarias por agentes privados. E aí, consequentemente, o Brasil sendo autossuficiente no refino, ou seja, atendendo a produção interna, atender 100% da demanda nacional de gasolina e diesel, esses problemas de conflitos internacionais que geram aumento no preço internacional, a gente vai ficar menos refém desses problemas. E aí o Brasil pode ter uma certa estabilidade maior no preço dos combustíveis internos, o que hoje a gente entende que não tem, porque é a necessidade de importação, seja da Petrobras, seja de agentes privados. Agente privado não vai importar se o preço de fora é mais alto do que o preço de dentro. A Petrobras, por outro lado, se ela está fazendo essa política de custos, ela precisa ir no mercado internacional e importar o que a gente precisa para atender 100% da demanda. Nós conversamos com o Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes. Rodrigo, muito obrigado pela entrevista, bom final de semana, até a próxima. Muito obrigado, bom final de semana a todos.